Assisti o sétimo e último episódio da segunda temporada de The Last of Us e, gente, aconteceram tantas coisas nesse episódio que vai ter muita coisa pra falar nesse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre esse último episódio, não se esquece de já deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação que a gente tá tendo vídeo toda semana. Vamos lá, eu vou tentar passar pelos principais pontos desse episódio, porque foi um episódio que aconteceu muita coisa, o que a gente já imaginava que ia acontecer, já que é o último episódio da temporada, né? Mas o episódio começa já com a Ellie chegando ali no teatro e procurando a Dina, né, pra saber se ela tava bem, o que tinha acontecido ali, falando com o Jesse, e aí ela vê que a Dina tá bem, elas já começam ali uma conversa em que a Ellie conta o que ela tinha feito, né, porque ela demorou tanto de voltar lá pro teatro, e aí ela fala que ela encontrou a Nora, e aí ela conta, né, pra Dina ali que a Nora contou pra ela que o Joel matou o pai da Abby com uma bala na cabeça e tudo mais, e nessa cena eu achei interessante porque a Ellie tava meio chocada ainda com o que ela tinha acabado de fazer, e a Dina ficou chocada porque ela acho que não imaginava que o Joel já tinha sido cruel assim com alguém. Me deu essa sensação de que a Dina ficou assim até decepcionada de ela tá escutando que o Joel fez aquilo, por mais que tenha sido pra salvar a Ellie. Ela acreditava que ele tinha sido morto, assim, meio que de graça, sabe? Então eu acho que a visão dela muda um pouco, tanto que no final da conversa com a Ellie, ela fala assim, vamos embora pra Jackson, vamos voltar pra casa, meio que a gente não tem mais o que fazer aqui. Até porque também quando a Ellie fala que encontrou a Nora, ela pergunta o que ela fez. A Ellie diz que não matou a Nora, só que assim, gente, se ela não matou, meu Deus do céu, hein? Caraca, porque assim, eu tinha até falado no outro vídeo, né, no vídeo do episódio 5, que a Ellie não precisava de fato ter matado a Nora, porque ela já estava infectada, ela ia morrer de qualquer jeito. Então eu acho que meio que a série usou desse argumento, mas assim, pra mim, vou continuar achando que a Ellie matou a Nora, porque assim, aquela paulada que ela deu ali no final, minha filha, se a mulher resistiu àquilo, ela é quase imortal. E aí, logo depois disso, a gente tem ali a Ellie e o Jesse indo atrás do Tommy, né? Porque o Jesse tinha falado que eles tinham combinado de se encontrar ali pela manhã e eles vão atrás do Tommy. E aí, gente, rola uma conversa ali, né, do Jesse com a Ellie, ele joga um verde ali, meio que tinha dado a entender pra ele que a Dina tava grávida, porque ele foi tirar a flecha da perna dela e ela não aceitou a bebida, falou que ela não podia morrer e tal, porque ela ainda não contou pra ele que ela tá grávida. E aí ele jogou um verde e a Ellie caiu, tipo, ai meu Deus, ela pensou que a Dina tinha falado alguma coisa, enfim. E aí ele acabou sabendo. E aí, gente, nessa cena, eu fiquei meio assim, porque eu entendo que o Jesse tá bravo com a Ellie, né? Porque foi atrás, foi escondido, levou a Dina e tudo mais. Só que eu acho que ele deu uma exagerada. Meio que, ai, porque eu sou o cara bom e tal. No momento que eles estão ali na biblioteca, que ele fala que faria de tudo pela comunidade de Jackson e blá blá blá. Como eu sou o bonzinho e você, Ellie, não é tão boa assim. Eu achei um pouco exagerada essa fala dele, essa raiva toda, que nem eu falei. Eu entendo estar chateado, mas assim, acho um pouco de exagero da parte dele, assim, sabe? Não precisa de tanto. E toda essa parte das cenas que tá a Ellie e o Jesse ali indo atrás do Tommy, né? Até chegar o momento que eles se separam, que eu já vou chegar aí. É muito interessante como ele fala que ele é uma boa pessoa, né? Que ele, que ele meio que faria o bem e tal. Aí eles encontram os soldados da WLF torturando um garoto, o Serafita, né? E pega ele lá e leva. E aí ele vai, tipo, tenta ir, né, ali pra tentar salvar o garoto. Não ia adiantar de nada, a gente sabe, ia ser só mais uma decisão impulsiva da Ellie. E o Jesse segura ela. Mas isso foi importante pra cena que vem depois, né? Quando ele fala, mais uma vez, reforçando que ele era uma boa pessoa, que ele fazia as coisas pensando em Jackson. E que ele fala pra Ellie que ele votou não naquela reunião de conselho que teve lá no início da temporada pra ir atrás das pessoas que mataram o Joel, né? Ele fala que não ia ser bom pra comunidade. E aí vem uma fala da Ellie que foi sensacional, porque ela deu um super fecho no Jesse nessa hora. Tipo, você quer falar sobre comunidade? O Joe era minha comunidade, sabe? Eu tive que ver a minha comunidade ser espancada até a morte na minha frente. Então, eu achei essa fala dela, assim, sensacional, porque o Jesse tava, assim, se achando o Deus, sabe? O bonzinho, o melhor que todo mundo. Eu fiquei assim, meu filho, dá uma segurada.
sabe, de você é uma boa pessoa, mas assim. E aí, falando sobre o que tinha acontecido antes, a cena anterior, deles verem os soldados da WF pegando o menino Serafita, ele inclusive joga isso na cara do Jesse. Você fala que você é uma boa pessoa e tudo mais, só que hoje você deixou uma criança ser morta. Então, assim, você não é tão bom assim quanto você pensa. Dá uma baixada na sua bolinha. O que foi ótimo. E aí foi exatamente nesse momento em que eles decidem se separar, né? A Ellie vê ali a roda gigante que ela disse, que a Nora falou pra ela, né? Roda gigante e as baleias lá. E ela vê de lá de cima, porque eles escutaram no rádio que tinha um sniper atacando ali os soldados da WLF, e eles imaginam que seja o Tommy. Só que aí o Jesse quer ir atrás do Tommy e a Ellie quer ir atrás da Abby, porque ela deduziu que a Abby estaria ali no aquário. E a partir daí eles se separam, então o Jesse vai atrás do Tommy e a Ellie tá decidida em ir atrás da Abby. E falando em Abby, aonde está a Abby? Supostamente era pra Abby estar no aquário, mas a gente teve uma cena ali do Isaac conversando com aquela mulher, que é meio que uma general lá da WLF também, que tinha aparecido no outro episódio, né, que foi a responsável que descobriu sobre os esporos. Ela fala que ela não sabia onde a Abby estava e nem alguns dos amigos dela. E aí o Isaac fica meio se questionando, é meio estranho que sumiram todos de uma vez e tudo mais, e fica preocupado de saber aonde está a Abby. Ela até faz uma piadinha ali com ele, você tá interessado nela, porque você, né, tá se importando muito, tem várias Abbys, várias Owens, várias Mels aqui no nosso exército, e não sei por que você tá dando tanta importância pra isso. E então o Isaac fala uma coisa pra essa mulher que eu achei interessante, porque ele enxerga na Abby uma postura de liderança. Ele acredita que se acontecer alguma coisa com ele ou com essa mulher que ele tá conversando, a Abby seria uma pessoa que poderia tomar o lugar dos dois, se tornar, tipo, a chefe da WLF. Então eu achei interessante, porque ele coloca a Abby num patamar muito acima das outras pessoas que estão envolvidas ali na WLF. Então a Abby é sim uma pessoa extremamente importante ali para aquele grupo. E não que a gente já não soubesse disso, né? Mas nessa cena deixa extremamente claro de que se acontecer alguma coisa com eles, a Abby vai ser a nova responsável e acabar ali se tornando a nova chefe da WLF, né? Agora, voltando um pouquinho pra ele, a gente vê ela vendo os soldados da WLF indo pra uma ilha ali, quando ela tá chegando naquele pier pra tentar chegar até o aquário, ela vê o exército da WLF indo pra uma ilha, que é a Ilha dos Serafitas, né? E acaba, gente, que a Ellie vai parar lá também, porque ela vê ele saindo, pega o barco e vai indo, só que tá um temporal horroroso, e ela cai lá na água e acaba chegando na Ilha dos Serafitas, e os Serafitas pegam a Ellie. Nessa cena eu falei, ferrou, porque assim, eles vão pegar ela e eles vão, né, acabar com ela, não tem o que ela fazer, porque ela tá sozinha, sabe? Então ela é literalmente salva por conta da WLF, que tinham ido antes para atacar os Serafitas ali na ilha deles. E aí existe uma questão que eu fiquei na minha cabeça, o porquê que a WLF foi atacar os Serafitas exatamente nesse momento, mas eu já falo a minha teoria um pouquinho mais pra frente. E aí, nesse momento em que os Serafitas estão quase ali pra matar a Ellie, né, fazer aquela coisa horrorosa que eles fazem de botar as tripas da pessoa tudo pra fora, eles desistem porque o vilarejo deles lá tá sendo atacado e a Ellie consegue fugir e voltar pro barco, e aí sim a Ellie chega no aquário, que é uma cena que muitos fãs do jogo estavam ansiosos ali pra essa cena acontecer, porque é uma cena muito importante, né, é uma cena em que a gente vê a Ellie no momento de raiva, no momento de vingança mesmo, procurando pela vingança, e ao mesmo tempo ela ia ficar extremamente frágil. Já tinha visto isso por aí, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, eu nunca joguei o jogo, a minha experiência é totalmente da série, e vou pesquisando algumas coisas que acontecem no jogo por aqui, por ali, o que a internet vai me mostrando, eu vou descobrindo, então eu já sabia sobre mais ou menos como que essa cena acontecia, dessa cena do aquário. E aí a gente tem um momento em que a Ellie chega ali e vê o Owen e a Mel falando uma coisa muito importante, eles estão pensando em ir atrás da Abby, porque a Abby não está no aquário. Onde está a Abby? Segura essa informação. E aí a Ellie chega ali e pergunta pros dois, né, aonde que ela tá, e aí eles falam que iriam falar pra ela, mas o Owen pega uma arma pra atirar na Ellie, e a Ellie atira nele de volta. Então ela mata os dois com um tiro só, meio que no susto, assim. Até vi no Twitter uma publicação, gente, a Ellie com uma bala matou 3 pessoas. Então, porque matou o Owen, matou a Mel e o bebê que tava na barriga dela, que inclusive a cena ali que a Ellie descobre que a Mel tá grávida quando ela cai e fala pra Ellie abrir a barriga dela pra tirar o bebê, pra tentar salvar o bebê. Cara, que cena tensa, gente do céu, eu fiquei... Não tem
outra palavra não ser tensa, assim, você fica meio sem respirar, porque é muito triste. Por mais que a gente saiba o que o grupo da Abby fez, né, a gente sabia também que a Mel não estava tão de acordo com o que a Abby queria fazer. Então, é meio triste ver que ela morreu e o bebê morreu. Enfim, e a Ellie fica muito abalada com isso, porque obviamente ela não queria, ela não pretendia matar os dois, mas ela ainda acabou matando uma criança dentro da barriga. Mas assim, né, as coisas têm as suas consequências. Se ela não matasse eles, eles iriam matar ela. Então assim, não tinha muito o que ela fazer, não tinha muitas escolhas pra Ellie ali naquele momento. Ou era a vida dela, ou era a vida deles. E aí assim que a Ellie mata os dois e ela tá ali naquele momento tenso, olhando pra Mel, grávida, enfim, o Tommy finalmente apareceu, gente. Finalmente o Tommy deu ar da graça junto com o Jesse. Chegam lá pra salvar a Ellie. Ele chegou ali naquele momento e o Tommy vem, acolhe a Ellie. E eles voltam pro teatro. E eles estão planejando voltar pra Jackson, porque já perceberam que a situação tá complicada. O Tommy já fala pra Ellie, tipo, ai, você mata as pessoas, a gente vai embora. E assim, vamos ter que acabar com isso, porque eles perceberam que a cidade tá um caos por conta dessa briga da WF com os Serafitas. Que inclusive, em algum momento do episódio, o Jesse chega a falar pra ele, essa guerra não é nossa, e realmente não é. Eles chegaram ali, acharam que ia ser uma coisa tranquilinha, e na verdade não era. A cidade vive um caos por conta da briga desses dois grupos. E aí a Ellie chega a falar, né, então, mas a Abby vai acabar se safando, ela vai acabar ficando viva. E aí o Tom pergunta pra ela, você pode viver com isso? E ela fala, eu acho que eu vou ter que me acostumar. E aí, gente, tem a grande reviravolta. Muito se questionava se a Abby ia aparecer ainda pra esse último episódio, se a cena final ia ser com a Ellie e a Abby se encontrando. E veio aí, finalmente a Abby voltou, tinha desaparecido lá depois do segundo episódio. E ela apareceu lá no teatro, ali tava, o Tommy sai, aí ele tá conversando com o Jesse, e aí veio uma cena que eu já sabia que ia acontecer, porque mais uma vez tinha pesquisado na internet, já sabia que o Jesse não ia sobreviver, né, que ele ia morrer, e cara, a cena ficou impecável, ficou igualzinho o jogo, eu achei a cena do jogo na internet, meu Deus, até o time tá igual assim, de ele, entre correr, abrir a porta, ponte, uma bala na cabeça, e ele cair no chão, eu achei assim impecável, não tem o que falar, a cena ficou igualzinho o jogo. Mas aí a gente descobre que quem tá lá é a abençoada da Abby, ela voltou e ela vê ali que é a Ellie, né, que matou os amigos dela e tudo mais. Então tem esse primeiro confronto das duas. E aí, simplesmente, a cena acaba com um tiro e um escuro. Quem atirou em quem? A Ellie estava sem arma. A Abby atirou na Ellie, a Abby atirou no Tommy, porque eu sei que o Tommy também vai de base em algum momento no jogo, então não sei se eles vão usar desse momento, ou sei lá, sabe se a Dina não chegou e não deu um tiro em alguém, porque tava lá em cima sozinha. Não sabemos, gente. E aí acabou essa cena, assim, nesse momento, assim, a tela fica toda preta, e aí a gente tem a cena final do episódio, que já dá um gatilho para a próxima temporada, que é ali a Abby acordando, e aí o amigo dela ali chamando ela e falando que o Isaac tá chamando ela, tá procurando ela, e ela vai e acorda e vai andando ali para aquele lugar que é um estádio, que vai ser a nova base da WLF, ou é uma antiga base da WLF. Essa informação eu ainda não sei, tá? De todas as minhas pesquisas, essa eu ainda não entendi cronologicamente como funciona. Se você já assistiu o jogo, pode comentar aqui pra me responder minha dúvida. Isso é antes ou isso é depois? Porque eu fiquei na dúvida se essa cena é depois do que aconteceu ali no teatro ou se é antes. Eu acho que é antes. Eu acho que é antes de tudo acontecer, antes da Ellie e da Dina chegarem lá em Seattle. Mas isso daí a gente só vai descobrir na próxima temporada, que vai vir só daqui 2 anos, né? Provavelmente. E aí tem um último ponto sobre esse episódio que eu falei pra vocês segurarem um pouquinho a informação sobre aonde a Abby estaria, porque eu tenho uma teoria e eu acho que faz muito sentido. Eu acho que meio que a série deixou isso um pouco claro pra gente. Eu vou falar minha teoria, provavelmente fãs do jogo vão me achar uma ridícula, porque provavelmente é exatamente isso que acontece. Mas assim, é uma teoria na minha cabeça, porque a HBO não confirmou nada, mas eu acredito que os acontecimentos dão a entender que a minha teoria tá certa, tá? Que a WLF foi atacar a Ilha dos Serafitas pra procurar a Abby lá. A Abby provavelmente foi pega pelos Serafitas.
Essa é a minha teoria e eu acredito que eu esteja certa. Por quê? Eu sei que no jogo os Serafitas pegam a Abby em algum momento, ela fica presa lá. E a minha teoria tem base no quê? O Isaac não sabe onde a Abby tá e os amigos da Abby estão lá no aquário, né, a Mel e o Owen, falando: ai, mas a gente vai entrar no território inimigo só pra ir atrás da Abby e tal. E o território inimigo é o território dos Serafitas, então eu acho que faz sentido. E aí tem mais um ponto que ajuda nessa minha teoria, é porque quando a Abby aparece lá no teatro, ela tá com uma marca aqui no pescoço, como se ela tivesse ficado presa ali, enforcada naquela corda dos Serafitas. Eu vou tentar achar uma foto desse momento e vou colocar aqui pra vocês. Então eu acredito que sim, a WF entrou lá na Ilha dos Serafitas pra salvar a Abby deles ali, e aí, quando ela saiu de lá, foi direto pro aquário e encontrou os amigos mortos. E no jogo, parece que ela acha um mapa, né, mostrando o teatro que alguém deixa cair lá no aquário e ela vai até lá. Então, essa é a minha teoria, e eu acredito que esteja certo, tá, gente? Então, eu acho que exatamente isso que aconteceu. A Abby tava meio desaparecida, porque os Serafitas possivelmente raptaram ela. E bom, como é o último episódio, eu vou fazer aqui uma avaliação geral sobre o que eu achei da temporada. Para mim, é uma temporada excelente. Pra mim, foi uma temporada muito mais interessante do que a primeira temporada. Eu gosto da primeira temporada, mas eu sentia que faltava algumas coisas, as coisas aconteciam de uma maneira muito lenta, era muito devagar. Então eu tenho essa sensação assim da primeira temporada. Essa eu acredito que as coisas foram acontecendo um pouco mais rápido, as coisas foram um pouco mais dinâmicas. E também tem um ponto que precisa ser falado, e eu acho que todas as pessoas repararam isso. Essa temporada tiveram muito mais infectados do que a primeira, que era uma falta, assim, que me incomodou muito quando eu achei a primeira temporada. Eu falava, a gente tá no apocalipse, tem um tanto de zumbi, mas os zumbis quase não aparecem, sabe? Tipo, apareceu em 2 episódios, 3 episódios no máximo na primeira temporada, eu acho. E agora, tipo, nessa temporada apareceram praticamente todos os episódios, falavam, né, sobre os infectados. Então eu achei isso extremamente interessante e benéfico pra série, porque é a realidade em que eles estão vivendo. Existe uma guerra entre eles, mas também existe uma guerra contra os infectados. Então, assim, eu achei que a temporada foi muito melhor desenvolvida do que a primeira. Eu sei que muitas pessoas que são muito fãs do jogo tiveram várias coisas que elas não gostaram, que eu já dei uma pesquisada na internet, vou vendo um pouco a opinião do público. Muitas pessoas não gostaram, falaram que acharam uma temporada fraca, uma temporada meio instável, que não acharam muito boa, mas eu realmente não concordo. A minha experiência de uma pessoa que só assistiu a série, como eu sempre falo aqui pra vocês, eu achei que foi uma temporada muito boa, foi uma temporada muito interessante. Tiveram algumas falhinhas? Sim, como eu já falei. Me incomodava o fato do desenvolvimento da Ellie não ter sido mostrado já de primeira, ali nos primeiros episódios. Me incomoda um pouco algumas cenas que talvez não tinham tanta necessidade de acontecer assim, às vezes a ingenuidade demais da Ellie, e aí agora, finalmente, no final da temporada, ela deu uma acordada, mas ainda assim dá umas vaciladas. São pequenos detalhes, mas no contexto geral, eu gostei demais, assim, eu gostei bastante. Eu gostei do episódio do flashback, porque eu achei que foi um episódio especial, um episódio de despedida do Joel pra gente, muito bem feito, muito lindo, assim, de se assistir, muito tocante. Adorei a personagem da Dina, espero de verdade que ela apareça na terceira temporada. E apesar de não gostar da Abby, não tenho que falar sobre a atuação da atriz que faz ela, né, que é a Caitlin Dever, se eu não me engano, é o nome da atriz. Fez uma atuação, assim, impecável. A Bella Ramsey, apesar de nos 2 primeiros episódios, até a metade do segundo episódio, eu não gostar muito da atuação dela, depois disso, eu não tenho o que reclamar. Falo aqui, eu sou mestre em pagar minha língua, falei que não sabia se ela ia aguentar o protagonismo até o final e paguei minha língua, aguentou. Pra mim foi muito bem feito, mas de fato, até a metade do segundo episódio eu não gosto, tá? Eu continuo não gostando da atuação, não nem da atuação, mas da construção da personagem até a metade do segundo episódio eu não gosto muito, mas dali pra frente, Bella Ramsey pra mim brilhou muito nas cenas de drama, nas cenas felizes, nas cenas mais tensas ali, por mais, como eu falei, que tem alguns deslizes ali dela ser meio, parece que ela ser meio boba em alguns momentos, mas ainda assim você vê que a atuação dela é tão boa que isso passa um pouco despercebido, sabe? Então, eu acho que no final das contas ficou muito bom. Bom, gente, é isso. Foi uma temporada muito boa, uma temporada interessante. Agora a gente vai ter que esperar aí mais 1 ano e meio, 2, pra terceira temporada, que vai ter como muito foco a história da Abby, né? Porque terminou ali com o Seattle Day One de novo. Então, é o Seattle Day One depois do que aconteceu no teatro? É o antes que aconteceu no teatro? Não sabemos, mas
vai ser interessante de assistir essa terceira temporada. Já estou ansiosa e curiosa pra essa terceira temporada, mas me contem aqui, o que vocês acharam? Vocês gostaram desse último episódio? Não gostaram? Gostaram da temporada? Não gostaram? Se gostaram, o que gostou? Se não gostou, o que não gostou? Vamos comentar bastante aqui nesse vídeo pra gente trocar essa ideia. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.